Faz parte de uma selvageria neoliberal mofada que se impôs ao Brasil a partir do golpe. Evidentemente que nós não temos que ter medo de reforma. Não é? O país tem instituições bastante anacrônicas em relação às modernidades que têm acontecido em todas as áreas e também no mundo do trabalho. Mas jamais prosperou a nação que introduziu no mundo do trabalho insegurança jurídica e insegurança econômica. E as demonstrações estão aí, as evidências estão aí. O país apresentando estatísticas de reversão da profunda depressão econômica que passamos, embora seja uma mera estatística, e o desemprego aumentando e a informalidade chegando já a atingir a maioria do povo brasileiro. Agora, é possível reverter esse quadro? Nós vamos ter agora a condição de mobilizar o povo brasileiro. É possível perfeitamente reverter, propor uma reforma que realmente seja contemporânea das novidades do mundo do trabalho, mas que restaure, volto a lhe dizer, os dois grandes valores, que é a segurança jurídica e a segurança econômica para o mundo do trabalho. E o Brasil jamais prosperará se ele não criar condições, evidentemente, com todas as restrições práticas que isso impõe, mas o Brasil tem que forçar a mão para aumentar o poder de compra dos salários. É preciso aumentar a proporção dos salários na renda nacional para que a economia brasileira volte a ter alguma condição de crescer. Governador, como é que o senhor avalia o desempenho do pré-candidato, enfim, não sabe se é candidato Joaquim Barbosa na última pesquisa divulgada, chegando com quase 10% das intenções de voto? Veja, 3 meses atrás era o Luciano Huck, 5 meses atrás era o Dória. E há uma fração da população brasileira muito desencantada, e não lhe faltam razões para isso, com a política, com a tradição política, que está procurando uma coisa nova, uma coisa diferente. Talvez, não sei, vamos examinar, porque foi a primeira avaliação, seja essa a razão de uma partida tão expressiva. Acho bom para o Brasil que se apresentem alternativas. Governador, o senhor falou em entrevista ao Estado hoje que convidou o Josué Alencar para ser o seu vice. Ele é filiado ao PR do Valdemar Costa Neto. O senhor chegou a negociar com o PR? Teve alguma... Não. Na verdade, faz tempo já, ele era ainda filiado ao MDB e, evidentemente, pelo MDB ele não seria meu candidato a vice em nenhuma circunstância, porque uma coisa é certa no meu governo, o PMDB me fará oposição e eu vou partir para destruí-lo pelo caminho das ferramentas democráticas, especialmente tirando o oxigênio da roubalheira, que é o que explica o tamanho do MDB, embora haja exceções ali que merecem ser mencionadas, especialmente, por exemplo, Roberto Requião, que é um homem absolutamente digno e honrado. Mas já faz tempo eu fiz essa sondagem a ele e ele tem o tempo dele para resolver. Ministro, o senhor falou também que é muito difícil uma aliança com o PT. O senhor acha que eles vão lançar um candidato próprio, mesmo com a ausência do ex-presidente Lula? Com que partidos, então, é possível fazer uma aliança no primeiro turno para dar força à sua candidatura chegar no segundo? Eu diria a você que Deus é quem sabe. Porque nesse momento, se você observar, há um momento da campanha, da pré-campanha, que é absolutamente natural, em que todos, 100% dos partidos estão sozinhos. Nenhum partido hoje tem aliança já formalizada, talvez o PSDB, que tem aí o cimento do conservadorismo e da manutenção do status quo brasileiro, seja aquele a quem se facilite mais essa tarefa, mas mesmo ele. Veja o PT, que a vida inteira teve o PCdoB, por exemplo, como alinhamento praticamente automático, o PCdoB hoje tem candidato. E assim estamos nós hoje. Acho que essa primeira transição, ou seja, a travessia do Rubicão, vai ter que ser feita partido a partido, e só então ali, quando o grid de largada for de fato afirmado, definido ali por junho, é que nós vamos ver que tipo de aliança será possível. Mas quais partidos o senhor está considerando aí no radar? Veja, até muito pouco tempo atrás nós estávamos numa conversa formal, bastante clara, já acertando bases nos estados com o PSB. De repente o PSB filia um candidato que pode ser candidato e a gente tem que respeitar isso. Portanto, todo o processo é uma grande incógnita nesse estado. O senhor acha que Joaquim Barbosa, o candidato que ameaça, hoje o painel da Folha deu de que tanto o senhor quanto o Fernando Haddad teriam medo de Joaquim Barbosa atraísse votos da esquerda? Ele é um candidato competitivo e ele é temeroso? Ele é um candidato competitivo, não sinto temor nenhum. Lá no Ceará se aprende desde criança que quanto mais cabra, mais cabrito. Então, o povo brasileiro precisa de um grande debate. E é bom que chegue um homem com a história dele para o debate. O senhor citou essa... Ele seria um bom vice na sua chapa? Não posso dizer isso porque seria uma coisa pouco humilde, né? Chamar um homem dessa altura
de vice. O senhor citou que havia uma aproximação com o PSB. Foi um revés para o senhor? É algo que o senhor já estava considerando? É normal dos tempos. Eles não iam fechar porque eles tinham aqui uma outra situação que não era o Joaquim Barbosa, que é basicamente uma situação em São Paulo em que o vice-governador que assumiu o governo, Márcio França, que é um velho e querido amigo, tinha uma certa aliança com o Alckmin e ainda quer mantê-la. Portanto, mesmo trabalhando em afinidade com eles, a gente sabia de que as probabilidades têm que ser exploradas, elas têm que ser naturais, elas não podem ser construídas na véspera. Ciro, mas quando o senhor compara a candidatura do Barbosa com a do Dória e a do Luciano Huck, o senhor acha que também ele é tipo um balão de ensaio? É uma coisa eu estou só dizendo que não há hoje no Brasil uma pesquisa que possa ser comparada com a outra. Porque pesquisa só tem importância quando ela começa a revelar tendências, a tal distância do processo. E nós não temos uma única pesquisa que tenha sido repetida por mesmos quadros, o que é um sinal normal dos tempos. Vocês, jornalistas e nós políticos, queremos antecipar para os nossos curiosos, né, o que é que vai acontecer no futuro. E o futuro brasileiro ainda é muito, nesse assunto, muito indefinido. O que vai acontecer com Lula, o que vai acontecer com o PT, que tipo de desdobramento vai, que tipo de acomodação a opinião pública terá ou não terá com essa estratégia que o PT adotou. Essa é uma variável central. E depois as listas, eu estou só falando só sobre esse ponto de vista. As listas de pesquisas fizeram isso. 3 meses atrás, vocês estavam todos calculando o Huck como grande fenômeno, capa das revistas, e cadê ele? Obrigado, gente. Ainda dá para conversar com o PSB? Isso pode ser sobre o encontro com eu tenho uma tarefa de ganhar a eleição e de governar. Então as conversas não serão só para ganhar a eleição. O que o senhor pode dizer sobre o encontro com o Fernando Haddad? Se ainda terá uma possibilidade de uma união com o PT? De novo, as pessoas têm uma pressa e acham que as nossas conversas são assim completamente toscas, e elas não são toscas assim como alguém imagina. A gente está conversando sobre o Brasil mesmo. Estamos conversando sobre o rumo do país, a questão da indústria nacional brasileira, no momento complexo que o PT está vivendo, e a gente troca ideias. Isso não é escondido, não é clandestino. Evidentemente, nem ele nem eu tratamos de chapa, porque a gente sabe que a realidade hoje não permite isso. Acho muito improvável. Vamos. A questão fiscal. O senhor lembrou que o senhor, quando era ministro da Fazenda, fez o maior superávit primário da história do Brasil. Como resolver essa questão fiscal agora? Pelo lado dos gastos? Veja, eu vou falar aqui um truísmo, diminuindo a despesa e aumentando a receita. Mas de que forma? Aumentando imposto, por exemplo, governador?